Há quase 10 anos, nós, da direita, ocupamos as ruas. Nós tiramos da esquerda o monopólio das ruas. E algo aconteceu no dia 8 de janeiro. E esse algo é o que nós estamos investigando na CPMI do dia 8 de janeiro. CPMI que só existe por conta do André, diga-se de passagem. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Bora sentar. Pessoal, como vocês têm acompanhado, estamos ali na CPMI, eu, deputado Felipe Barros, que eu sempre falo que é um dos que mais tem feito investigações sérias, profundas e que trazem temas pertinentes e importantes. Lá atrás, no início do ano, a gente conseguiu entender que o governo atual se beneficiou com o 8 de janeiro. E eles estavam usando o 8 de janeiro em benefício próprio. E foi a partir disso que a gente teve a ideia, e foi uma ideia coletiva, estou vendo aqui vários colegas deputados federais que nos ajudaram a coletar assinaturas para criar a CPMI do 8 de janeiro. Basta relembrar que lá na transição ainda do governo, o Lula deixou bem claro que não bastava derrotar o Bolsonaro, tinha que acabar, destruir o bolsonarismo. Eu acredito, quem chegou a ouvir essa declaração aí, levanta a mão. Então a gente precisa nem passar o vídeo. E daí então a gente teve a ideia, está muito estranho, eles estão criminalizando a direita. Algo por trás existe, e a gente precisa investigar, sem ser essa investigação que acontece dentro de 4 paredes, onde ninguém sabe o que está acontecendo, onde ninguém escuta o que o advogado está falando, o que o depoente está falando, ou o que os delegados estão perguntando. Eu, por exemplo, para quem não sabe, fui envolvido no inquérito também do 8 de janeiro, sem ter sequer nenhuma participação. Não estive no 8 de janeiro, não financiei nada do 8 de janeiro, ninguém que trabalha comigo esteve no 8 de janeiro, não falei para ninguém quebrar absolutamente nada. Entretanto, por causa de um tweet meu, eles abriram um inquérito para me investigar. Em março, mais ou menos, fui chamado na Polícia Federal. E ao chegar na Polícia Federal, o delegado tinha algumas perguntas formuladas, e ele perguntava assim: você é a favor da democracia? Não, é isso mesmo. O delegado que estava lá perguntando não era o atual, ou seja, ele estava substituindo, ele estava lendo a pergunta do delegado anterior. E às vezes ele ia ler, aí ele voltava assim, lia de novo, tipo, não sei se é realmente isso aqui que eu estou lendo. Você tem algo contra os 3 poderes constituídos? Quê? E essas são as perguntas aqui que eu não vou falar, porque está correndo sigilo aí, sabe como é, né? Eu não posso falar outras perguntas que ele perguntou. Mas é uma coisa tão escrota, isso nos motivou mais ainda. Os depoentes queriam falar para o público, queriam expor o que estava acontecendo. Fala aí, Felipe. Eu quero lembrar também que no dia 9 de janeiro, logo após o 8 de janeiro, portanto, né, por óbvio, no dia 9 de janeiro... Uma boa informação. No dia 9 de janeiro, o Senado coletou as assinaturas necessárias para uma CPI do Senado. Quem encabeçou essa CPI? Randolfo Rodrigues, Soraya, Elisiane Gama. No dia 10 de janeiro, eles já tinham as assinaturas necessárias. Mas, no dia 18 de janeiro, o Lula deu uma entrevista em que ele dizia que a CPI iria mais atrapalhar do que ajudar. Isso deixou todos nós com pulga atrás da orelha, porque o governo se colocava como vítima daquilo que havia acontecido no dia 8. Como que uma investigação iria mais atrapalhar do que ajudar? Porque o governo investiu dinheiro, cargo, distribuindo para deputados e senadores, para que esses deputados e senadores retirassem as suas assinaturas da CPMI que o André começou a coletar as assinaturas. Ao longo da investigação, e essa investigação ainda está acontecendo, mesmo que nós somos minoria,
Mas ao longo da investigação nós fomos percebendo o porquê. Todo mundo acompanhou também que, quando a gente estava coletando assinatura, todos os deputados que aqui estão viam pessoalmente nos corredores o abuso, literalmente o abuso, por parte do governo, coagindo, tentando comprar. Eu acho bom parabenizar pelo menos os 150 primeiros deputados federais que assinaram, porque esses sim, deixaram de ganhar cargos, ganhar emenda parlamentares, porque queriam investigação. O governo estava oferecendo emenda parlamentar, estava oferecendo cargo de segundo e terceiro escalão, isso estava aberto, e os 150 primeiros, porque depois virou uma avalanche, depois vazou-se o vídeo do G. Dias lá, junto com o pessoal do GSI servindo água para os invasores, mas os 150 primeiros, eles foram uma resistência, eles deixaram de lado qualquer negócio político, que a política é acostumada a ter, vocês sabem disso, não preciso explicar, e foram para cima, cobrando investigação, e instalamos a CPMI. Por mais que seja um instrumento de minoria, o governo conseguiu ter maioria. Se eles tinham barganha para negociar, para que sequer assinassem, eles também tinham barganha para formar a maioria dentro da CPMI. Dentro dessa CPMI, onde tem 32 membros, eles colocaram quase um terço de membros do Maranhão. Sou do Nordeste, eu não tenho nada contra nenhum estado do Nordeste, obviamente, mas um terço de deputados do Maranhão ligados a Flávio Dino. E emplacaram a relatora Elisiane Gama, braço direito de Flávio Dino. No primeiro dia, na leitura do plano de trabalho, a Elisiane Gama já veio criminalizando o Bolsonaro, chamando todos, sem exceção, todos de terroristas e golpistas. Golpistas. E que golpe foi esse? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é preciso, é necessário, é urgente que a gente comece a rebater essas narrativas, e rebater isso, inclusive, publicamente. O primeiro relatório que a ABIN produziu foi ainda no governo Bolsonaro. E a ABIN notificou o governo de transição, alertando: pode ser que haja manifestações com invasão de prédio público. Veio a posse do Lula, nenhum ato de vandalismo aconteceu. Os acampamentos começaram a se esvaziar. Mas, no dia 5 de janeiro, a ABIN começa a alertar todos os órgãos de que nos próximos dias aconteceria uma manifestação com invasão dos prédios públicos, inclusive com invasão do Congresso Nacional. Notificaram no dia 5, mandaram esses informes no dia 6, mandaram esses informes no dia 7. Mandaram para quem? General Gonçalves Dias, o general do Lula. Mandaram também para outros órgãos, é verdade, mas guardem essa informação que a ABIN mandou no celular pessoal do general Gonçalves Dias todas essas informações. No dia 6 de janeiro, a Polícia Militar do Distrito Federal chama uma reunião com as autoridades de segurança pública para que eles possam fazer o que eles chamam de plano de ações integradas, ou seja, traçar as estratégias de segurança pública para essas manifestações que aconteceriam. E todo mundo sabia que aconteceria, porque a ABIN estava informando todos que aconteceriam manifestações com possível depredação e invasão de prédios públicos. A Polícia Militar do Distrito Federal, então, faz esse plano de ações integradas, para que a segurança pública tivesse, de fato, efetividade. No dia 8 de janeiro, a ABIN manda uma mensagem para o general G. Dias, de que os manifestantes, que haviam aumentado consideravelmente nos primeiros dias de janeiro, os manifestantes resolveram sair da frente do quartel e marchavam até a esplanada dos ministérios. O que o general do Lula disse? Vamos ter problemas. E não faz nada. Nós recebemos um ofício, quando digo nós, a CPMI,
recebi um ofício do comandante do Exército Brasileiro, dizendo que a proteção do Palácio do Planalto é feita por um documento, através de um documento chamado Plano Escudo. O Plano Escudo traça as estratégias para a proteção do prédio do Palácio do Planalto. O Plano Escudo, que é de responsabilidade do general do Lula, do G. Dias. E o comandante do Exército disse que, em nenhum momento, o general Gonçalves Dias acionou o Plano Escudo para que o Exército pudesse mandar a sua tropa para a proteção do Palácio do Planalto. No dia 7 de janeiro, na véspera dos ataques, não tinha absolutamente nada programado para o Lula sair de Brasília. A gente acompanhou Jair Bolsonaro durante 4 anos. Todas as vezes que Bolsonaro esteve no Ceará, 2 semanas antes já estava tudo organizado, porque tem equipe de segurança, GSI vai na frente, eles fazem varredura do local, existe todo o cerimonial, olha, planeja, eles entram em contato com a segurança pública estadual, a polícia lá dá um suporte. No dia 7 de janeiro não havia nada programado para o Lula viajar. Felipe acabou de falar, desde os dias 5 vinha tendo informes. E na véspera, no dia 7, o Lula simplesmente decide sair de Brasília e vai para Araraquara, São Paulo, sem nenhuma viagem programada. E eles tentam dizer que é porque teve uma catástrofe. E por isso o Lula saiu com uma certa urgência. Só que a catástrofe foi em dezembro. E ele só teve a ideia de viajar na véspera do dia 8. No dia 8, chegou a um funcionário do Ministério da Justiça, através do Saulo da ABIN, um informe de que o que aconteceria em Brasília seria exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Ele fala claramente, veremos algo do tipo Trump 2.0. E pergunta se ele vai chamar um Conselho de Segurança Nacional para reforçar. E ele diz, não, porque o problema é só aqui em Brasília. Mas depois que eles invadem, o mesmo funcionário diz, acionamos. Agora sim, acionamos. E teve toda uma escalada de poder. E quando a gente fala que comunista trabalha para tomar poder, para ir se escalando, e quando você perceber, você não conseguir mais reagir, o comandante Coronel Naime saiu, estava de férias, e um cara entrou no lugar dele. E o que deveria dar ordem para os policiais de Brasília fecharem as avenidas para que evitasse a quebradeira, ao invés de colocar os policiais militares de prontidão, aquartelados, deixou eles sob aviso, em casa. Ou seja, ele falhou. Só que, com essa falha dele, depois da invasão, onde simultaneamente G. Dias estava junto com invasores dentro do Palácio do Planalto, vai o governo Lula, já tem a ideia, assinado várias folhas, uma intervenção em Brasília, coloca Capelli, que era o braço direito de Flávio Dino, ou seja, era o 02, lá no Ministério da Justiça, pega o senhor Capelli e coloca ele como interventor de Brasília. Capelli, que deveria colocar ordem pública e punir quem falhou, ou seja, o coronel que, ao invés de deixar aquartelado, deixou o pessoal sob aviso em casa, pegou o coronel Klepter e, ao invés de o prender por omissão, o promoveu a comandante-geral da Polícia Militar. Então agora a gente tem o ministro da Justiça, a gente tem o interventor e a gente tem o comandante-geral da Polícia Militar, todos do mesmo grupo. Vejam só, General Gonçalves Dias era o responsável pela proteção do Palácio do Planalto. Ele recebeu todos os informes da ABIN desde o dia 5, informes que atestavam que ocorreriam manifestações violentas com invasão de prédio público. Ele acionou o Plano Escudo? Não. O que o André estava dizendo é que, além do GSI,
nós temos outras forças de segurança. A Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal cometeu uma falha. Colocou os policiais que estavam para trabalhar no dia 8, não aquartelados. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal mandou que todos os policiais ficassem em suas casas. Qual foi a consequência direta disso? Nós tínhamos um baixíssimo efetivo de Polícia Militar do Distrito Federal na esplanada dos ministérios naquele dia 8. Mas quem mandou os policiais ficarem em casa foi promovido pelo Ricardo Capelli, interventor da Segurança Pública, braço direito do Flávio Dino. Se houve um equívoco da Polícia Militar do Distrito Federal, e me parece que houve, esse equívoco foi premiado com uma promoção feita pelo Ricardo Capelli, braço direito de Flávio Dino. E a Força Nacional? A Força Nacional estava toda parada no estacionamento do Ministério da Justiça. Força Nacional que o Flávio Dino já tinha autorizado a sua utilização desde o dia 6 de janeiro. E aí, o que nós vemos hoje é o Flávio Dino se utilizando de uma argumentação jurídica, dizendo que o Supremo já tinha decidido que a Força Nacional só pode ser utilizada depois de ter a autorização do governador. É verdade, eu quero concordar com o Flávio Dino. Mas não precisa de autorização de governador para proteger os prédios públicos federais. A Força Nacional não precisa de autorização de qualquer governador para a proteção dos prédios que são da própria União. Mas em contrapartida, ele não fez isso. É por isso que até agora nós não conseguimos ouvir o comandante da Força Nacional. Todas as vezes que nós queremos ouvir o comandante da Força Nacional na CPMI, a Elisiane Gama pula dessa altura, tentando inviabilizar a oitiva do comandante da Força Nacional. É porque para ela é mais interessante ouvir um hacker do que o cara que estava comandando a Força Nacional naquele dia. Mas para vocês entenderem, as investigações começaram na CPMI do 8 de janeiro, mesmo com minoria. Quem tem acompanhado vê que eles lá tentam falar sobre joias, eles querem falar sobre cartão de vacina, eles querem chamar todos os ajudantes de ordens de Jair Bolsonaro, mas ignoram a investigação verdadeira. E fatos começaram a aparecer. Eu vou dar alguns fatos aqui rápidos, só para vocês ficarem com a pulguinha atrás da orelha. Saiu, através de uma operação que teve em conjunto o Ministério Público Federal com o Ministério Público do Estado do Ceará, a informação de que lá no Ceará teve uma facção criminosa, na véspera do dia 8 de janeiro, financiando ônibus para aquele povo cearense ir a Brasília. Facção criminosa. Eu não me lembro de festa nos presídios quando Jair Bolsonaro foi eleito. Houve recorde de apreensões de drogas. Bolsonaro transferiu chefes de facções criminosas para se isolar em presídios federais. Eles reclamavam, eles achavam ruim, mas quando Lula foi eleito, houve festa nos presídios. Todo mundo acompanhou. E uma facção criminosa no Ceará, de repente, decide pagar um ônibus para o povo e protestar contra o Lula. Facção criminosa contra o Lula. E a gente pega outra informação. Um daqueles homens que colocou uma bomba no aeroporto de Brasília, que até hoje eles tentaram incriminar bolsonaristas por isso, através de um relatório da Polícia Civil do Distrito Federal, um relatório de inteligência, a gente teve a informação de que esse cara, pouco tempo antes de colocar a bomba, recebeu um valor, uma quantia considerável de um cara chamado Dellenberg, traficante preso com quase 1 quilo de cocaína, que tinha ligação direta com 3 chefes de facções criminosas, do Mato Grosso, do Piauí, e mais uma vez a gente vê facção criminosa colocando gente para ir em Brasília, causar briga, quebra-quebra. Por que é que o governo até hoje não falou sobre essas facções criminosas envolvidas no 8 de janeiro? Por que é que Flávio Dino se nega a entregar as imagens das câmeras do Ministério da Justiça para a CPMI? Ora bolas, alguém invade tua casa,
e a primeira coisa que tu decide fazer é apagar as imagens, é meio contraditório, sim ou não? Vocês lembram que no início da nossa apresentação, nós dissemos a vocês de todo o esforço que foi preciso para que a CPMI acontecesse, de tudo que o governo Lula fez para que a CPMI não acontecesse. Vocês conseguem entender os motivos pelos quais o governo não queria que essa CPMI acontecesse? GSI, que deveria ter protegido o Palácio do Planalto, não acionou o plano escudo. A Polícia Militar, que deveria ter colocado todos os policiais de prontidão, mandou os policiais no dia 8 para suas casas. E quem mandou os policiais para suas casas foi premiado pelo Ricardo Capelli, braço direito do Flávio Dino. A Força Nacional, que tinha autorização para agir nos prédios públicos federais, não agiu, ficou parada no estacionamento do Ministério da Justiça. Eu até imagino o Lula ligando: deixem invadir, deixem o povo entrar, porque assim nós destruiremos o bolsonarismo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todo mundo acompanhou a parcialidade da relatora Elisiane Gama, que trocava mensagens e trocava perguntas com o general do Lula. E que coincidentemente, tá? É só uma coincidência, no dia que ela apresentou o relatório, o plano de trabalho, ela conseguiu emplacar a irmã na Superintendência de Pesca e Aquicultura, lá no estado dela. Só coincidência. No dia que conseguiu aprovar a convocação do hacker, conseguiu colocar o marido como diretor-presidente de uma estatal do Ministério de Minas e Energia. No mesmo dia, mas é só uma coincidência. E aí pegamos as mensagens dela trocando perguntas e respostas com o general do Lula. O general que deveria ter protegido o Palácio do Planalto e não protegeu. O que eu quero dizer para vocês é que há 10 anos nós estamos nas ruas, pacificamente, lutando pelas nossas pautas, lutando e batalhando pelo Brasil que todos nós acreditamos, lutando por um Brasil melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. O plano do Lula, ele deixou explícito ainda na transição. Ele não queria apenas destruir o Bolsonaro, ele queria destruir o bolsonarismo. Ele queria destruir a cada um de nós. Ele queria ter o monopólio das ruas novamente. Ele queria que todos nós ficássemos quietos nas nossas casas, acuados. E o que eu quero dizer hoje é que nós só temos um caminho: voltar para as ruas pacificamente, como nós sempre fizemos. Depois que o governo conseguiu dar esse passo de tentar criminalizar a direita, eles conseguiram proibir manifestações, inibir manifestações. Várias coisas têm acontecido no Brasil. A CPMI aconteceu porque, enfim, vazou-se a imagem do general G. Dias. Aí você pensa, general G. Dias caiu, eles enfraqueceram. Errado. Quando acabou a intervenção federal, Flávio Dino tirou o Capelli de interventor federal e colocou no lugar de G. Dias, no GSI. Eles ainda estão dominando o poder, mas o povo não pode ter medo de voltar às ruas. E eu falo isso de todo o coração: ou a gente reivindica o que é nosso, ou quando percebermos já será tarde demais. E eu não estou falando de quebradeira. 2013 ninguém viu quebradeira, 2014 ninguém viu quebradeira, 2015 ninguém viu quebradeira. Vimos quebradeira no Brasil quando a Dilma foi impeachmentada, quando o MST invadiu, atacou os policiais, feriram os policiais, os agentes dos 3 poderes, quebraram os ministérios. Aí sim nós vimos quebradeira. Mas desde então, o recorde de 7 de setembro, com o nosso presidente Jair Bolsonaro, 5 milhões de pessoas nas ruas, nós não vimos sequer uma luz quebrada, nós não vimos um poste pichado. Essa é a direita que precisa voltar às ruas para defender as nossas crianças, para lutar contra a DPF 442, para lutar contra a descriminalização das drogas, para lutar a favor do nosso país.